se o Senhor permitir, hoje versos 5 a 9 no último capítulo. Assim diz a palavra de Deus. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Até aqui a palavra de Deus, oremos. Senhor, nós agradecemos por Pedro ter nos ensinado essas coisas, pedindo que hoje, ao considerarmos com cuidado essa passagem, o Senhor nos instrua. Em nome de Jesus. Amém. Que horas são? Fácil ver, né, crianças? É só olhar para o celular ou para o relógio. Mas nem sempre é fácil assim. Que horas são? Depende. Estou lendo um livro bem interessante chamado Transhumanismo e a Imagem de Deus, Jacob Schatzer, Edições Vida Nova. Uma boa e intrigante abordagem bíblica e teológica sobre como a tecnologia influencia a humanidade, em particular a questão do transhumanismo ou pós-humanismo, o anseio por transcendermos este corpo e o melhorarmos com aperfeiçoamento tecnológico, superando essas limitações de um corpo de carne, osso, sangue e tripas. Eu creio que ainda vai render outras imagens no sermão. Mas hoje, em particular, eu quero falar sobre uma discussão que eu achei bem intrigante, que é acerca de como tecnologia para medir o tempo muda a gente, de formas que a gente nem se deu conta ainda. Que horas são? Todos aqui têm relógios, já usaram relógios. Não acho que nenhum de vocês tenha vivido parte da sua vida sem ter um relógio em casa, ainda que não tivesse de pulso. É tecnologia, mas é tão parte da vida que a gente se esquece de que não esteve sempre assim. Um número, uma medição numérica universalmente compartilhada por toda a humanidade, de certa forma é uma novidade. É algo novo na nossa história. Sempre teve maneiras, claro, de marcar o tempo, meses, anos, dias, mesmo horas durante os dias eram, de certa forma, medidas, mas eram mais marcações do tempo da natureza e também marcações do tempo religioso, em grande parte. O que é esse negócio de tempo da natureza, hein? Tempo da natureza são medições feitas ligadas ao que está ao nosso redor. O sol, principalmente. O sol nasce, o sol se põe todos os dias, e isso é muito útil para a gente medir que horas são. Medições ligadas ao ano, e à medida que o ano vai passando, e vai esfriando, e vai secando, e vai esquentando de novo. Medições ligadas aos astros, à lua e suas fases, ou às constelações. Se você perguntasse antigamente que horas são, a natureza responderia. Mas a natureza não responderia algo preciso como são 10h38. Tem pessoas que gostam assim. Não arredonda não. Que horas são exatamente? 10h38. Seria algo como é a sexta hora. Às vezes a gente está lendo a Bíblia, a gente fica assim, não, que horas foi certinho que Jesus fez isso, ou que escureceu, e assim, a terceira hora, nona hora, porque não é como a gente faz hoje essa medição tão precisa. Muitos passam também pela experiência do tempo compartilhado, o tempo religioso, uma forma de marcar o tempo por meio de um calendário litúrgico. Israel tinha o seu calendário litúrgico. É tempo do Purim, são as semanas que levam a Pentecostes, é época da Páscoa, e assim por diante. Aliás, algumas denominações cristãs são bem ligadas em calendários litúrgicos, né? Falam da hora do advento, hora da Páscoa, etc, etc. Presbiterianos tendem a ser mais minimalistas nessas coisas, mas tudo bem. O fato é que a forma como a gente mede a realidade nos ajuda a viver e a pensar sobre o que é importante, o que é urgente, o que tem que ser feito agora. Se você já viajou para outro país e esteve em comunicação com quem está no Brasil, você sabe como é esquisita essa sensação de você estar indo dormir e o pessoal acordando, de você estar indo jantar e o pessoal tomando café, porque fica um deslocamento do coração, fica aquela sensação de que eu não estou mais ajustado com os meus. A gente está num momento diferente, esquisito isso.
Lembro, senti muito isso lá no Nepal, porque o horário lá, além de tudo, é quebrado, é a coisa mais esquisita. O Nepal, no momento, está 8 horas e 45 minutos à frente de Brasília. Não 8 horas, não 9 horas, 8 horas e 45 minutos. Isso dá uma confusão. Mas a gente compartilha também de experiências que nos fazem viver um tempo de uma maneira específica. Que horas são? É hora de ver jogo de Copa. A gente tem vivido assim há 3 semanas, mais ou menos. Alguns de vocês assistiram 38 jogos em 7 dias. E estão bem. Assim, talvez nem tanto. Mas essa mistura ficou esquisita esse ano, não ficou? Você está aí, você não sabe se você se prepara para o Natal ou acompanha a Copa. Você não sabe se escuta Shakira e Waka Waka ou Mariah Carey cantando que tudo que ela quer de Natal é você. Você não sabe se você assiste filmes da Hallmark, bonitinhos de Natal, ou mais um documentário sobre a Copa de 74. Que horas são? Hora de ver jogo, seja o que for. Ah, mas e o almoço? Amigo, é hora de ver jogo. Tá, mas a cirurgia está em andamento. Amigo, tem jogo. Tem uma forma que eu acho curiosa de medir o tempo, que é o calendário das tretas, ou o calendário das brigas online. Se você quer saber que época do ano é, basta ver sobre o que o pessoal está brigando. Simples assim. No mundo das mídias sociais tem um calendário bem estabelecido. Coisa séria, que vai o ano todo. Começa em janeiro, com a briga acerca de se cristãos podem ou não usar biquíni, afinal é época de praia. E sempre tem essa briga online. Junto com essa vem a briga do Big Brother, se cristão deve assistir ou não. Ou se devia estar lendo um livro. Devia estar lendo um livro. Depois vem a briga sobre bloquinhos de carnaval, é a briga de fevereiro, né? Existe bloco evangélico? Existe carnaval evangelístico? E eu venho um mês assim. Vem em seguida um mês de março e a briga sobre o Dia das Mulheres. Pois o feminismo isso, pois o machismo aquilo, pois cadê o Dia dos Homens? Pois, na verdade, todos os dias são das mulheres. Ou como que fica isso? O que é uma mulher? Começam as discussões profundas. Aí vem a briga sobre a Páscoa. Coelhos, Páscoa, ovo em barra, chocolate em barra, chocolate de ovo. Grande, amigos. Vamos então para junho, e o tempo compartilhado nos dá briga sobre se crente pode ou não participar de festa junina. Mas é São João, isso, aquilo, as tretas sobre o frio de julho, se é bom ou é ruim, se gosta tanto, muda para outro país, se não gosta porque está aqui, é confusão. Agosto, estranhamente, é um mês sem tretas. Talvez seja por isso que ele não acaba nunca. Vem setembro e começa a treta sobre patriotismo. Qual que é a nossa pátria? É a celestial, é a brasileira, e assim vai. Setembro amarelo traz suas confusões. Outubro já entra e começa a confusão sobre Halloween. Se pode celebrar Halloween, se pode fazer festa fantasia, se não pode. Depois vem novembro azul e a treta é: o marido quer deixar só o bigode, mas a esposa e a filha não deixam. Eu acho que acontece em todas as casas essa treta. Eu imagino, todas as casas passem por isso. Chega dezembro e é a origem do Natal, ele é pagão ou não é? A árvore de Natal, alguns chamam de idolatry, dizendo que é a árvore da idolatria e não sei o quê. E é rituais de virada do ano, e vai ter ceia, não vai, que horas abre presente de Natal, é muita treta, amigo. Você quer saber que horas são? Sobre o que o pessoal está brigando. Porque essa é a hora que realmente importa. Nem tanto a hora do relógio, mas a hora do que a gente compartilha, do que a gente vive, daquilo que é importante para a gente nesse momento. São muitas as tretas. Quando tem eleição e Copa, então, amigo, aí sim o ano é agitado. Que horas são? Que horas são? Hoje o nosso texto vai falar sobre a hora mais importante que nós compartilhamos. A hora que deve superar todas as brigas, todas as situações, todas as sensações que passamos. Nós queremos que Deus ande de acordo com os relógios e estações que nós inventamos. E a pergunta que nós faremos hoje ao texto bíblico é: que horas são, Senhor? Que horas são? Será que Deus tem que andar de acordo com as nossas medições? Será que Deus tem que andar de acordo com as medições da natureza que Ele criou? Hoje nós veremos que é hora de pensarmos seriamente sobre o juízo que vem sobre a terra. É hora de pensarmos seriamente sobre onde nós estamos, se em Cristo ou fora dele. Vamos ver isso em duas partes. A primeira parte é o lembrete de que Deus já trouxe vários juízos.
inclusive um grande juízo que nos aponta para uma destruição futura. Olha de novo o texto bíblico, versos 5 a 7. Porque deliberadamente esquecem, que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água, e através da água, pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem, a terra, pela mesma palavra, têm sido entesouradas para fogo, estando reservados para o dia do juízo. Nós estamos indo em direção ao final da segunda e gloriosa carta do apóstolo Pedro. Estudamos a primeira, estamos estudando sequencialmente a segunda. Pedro é demais, gente. Faça de Pedro uma leitura constante na sua vida devocional. No último sermão, o pastor Marcel nos falou sobre o dever de lembrar do Evangelho, de rememorar os detalhes do Evangelho, que é o que nos protege da ira vindoura. Marcel nos explicou que muitas pessoas, em particular os falsos mestres, estavam fazendo chacota de pessoas como eu e você que acreditamos que Deus vai vir em julgamento, que Jesus Cristo vai voltar. Muitos crentes ficavam intimidados porque havia essa zombaria por parte de vários líderes, por parte de várias pessoas dizendo: vocês acreditam, né, que Jesus vai voltar? Ai, que bonitinho, vocês acreditam nessas coisas. E o coração começou a ficar preocupado. Será que Jesus falou sério mesmo? Será que Jesus até falou isso? Será que ele não falou metaforicamente? Às vezes a gente fala coisas metaforicamente, né? E a conclusão é: ora as bolas, se não há juízo, se não há um dia do ajuste de contas, se não há um dia em que Deus vai julgar os atos de todas as pessoas, para que a gente vai viver bem? Para que a gente vai andar na linha? Para que a gente vai se preocupar com o nosso comportamento? Vamos viver loucamente conforme nossos corações anseiam. É tempo de ser feliz. E Pedro vem dizendo: vocês estão esquecendo, né? O juízo vem sim. E nesses versículos ele nos traz uma evidência muito clara, simplesmente olhando para trás, olhando para o passado. Gente, vocês já esqueceram que já veio o juízo? E ele mostra no verso 5, ele fala: perceba, pensa comigo. Deus não fez o mundo. Deus, pela sua palavra, ele não disse haja isso, haja aquilo, fez isso, fez aquilo. Deus não foi falando e as coisas acontecendo. Deus usou muito de água nesse início, havia água de um jeito, água de outro jeito. Depois você pode pegar para ler novamente o relato da criação, lá em Gênesis, e você vai ver como Deus usou a água nessa criação. E ele fala, do mesmo jeito que ele usou água para criar, ele usou água para destruir. Vocês não lembram? Do que ele está falando mesmo? Já nós estamos voltando a esse assunto já há algumas semanas. É a história registrada no livro de Gênesis, a partir do capítulo 6. O mundo corrompido pelo pecado, Deus chama um homem, Noé, que encontra a graça de Deus. Não é porque Noé era perfeitinho, Noé foi graciosamente preservado junto com sua família. E ele foi o caminho de preservação para que as promessas feitas a Adão e a Eva, de um descendente da mulher vindo para salvar, pudessem ser cumpridas. Deus anunciou para Noé que iria devastar o mundo com água. Pela fé, Noé atendeu. Não havia chovido ainda sobre a terra. Noé foi encarregado de construir uma arca gigantesca para onde iria com sua família quando chegasse a hora. Passou um tempão fazendo isso, e o que Pedro nos diz é: vocês que dizem que Deus não vai vir em juízo, vocês esqueceram? Vocês esqueceram do que já aconteceu? Veja, o texto nos diz que eles deliberadamente se esquecem. Sabe quando você finge que não lembra de algo? Como o R6 Pro nos lembra bem, as pessoas têm memória seletiva. A gente tem memória seletiva, não tem? Eu fico imaginando daqui a alguns anos como que as pessoas vão se lembrar da derrota para a Croácia. Hoje todo mundo tem o seu culpado, né? Foi o que não voltou, foi o que deu o passe errado para o que não voltou, foi quem armou o time, foram os 7 que estavam no ataque, foi o treinador, enfim. Mas o tempo vai passando e a gente vai lembrando das coisas de um jeito diferente. É interessante, as pessoas falam das derrotas e vitórias do passado e algo fica na nossa cabeça, a nossa memória é seletiva. É assim com torcida de futebol, é assim com casais. É assim com casais que falam: eu nunca fiz isso. Você o quê? Você nunca fez isso? Você já esqueceu daquele dia? É assim com crianças e seus pais, né, crianças? É assim na igreja. A gente acha que algo nunca vai acontecer, porque nunca teria acontecido. Você falou: como?
Temos nossas opiniões e teorias e fechamos os olhos, tapamos os ouvidos e bloqueamos as memórias que contradizem o que queremos acreditar. É assim com todos nós, em alguma medida. E Pedro está falando, vocês esqueceram do relato bíblico de que Deus já trouxe juízo? Qual é a dificuldade do Deus Criador, que já trouxe juízo, trazer juízo de novo? Qual é a dificuldade? O dilúvio é um exemplo óbvio dele. Houve um tempo em que Deus devastou o planeta Terra. Morreram todos os humanos, menos os 8 que estavam protegidos, abrigados na arca. Morreram os animais, menos os que estavam abrigados, protegidos na arca. Deus fez isso. E Deus fez isso de verdade, tá? Perceba que o argumento de Pedro não faria nenhum sentido. Nenhum sentido. Se o dilúvio foi algo simbólico, metafórico, lendário ou mítico. Muitos gostam de argumentar isso, que o dilúvio foi simbólico, foi algo que os antigos acreditavam, mas não aconteceu mesmo. Não faria nenhum sentido, então, a ameaça de Pedro. Pedro diria assim, vai vir de novo destruição, que nem veio o dilúvio, e todo mundo diria, destruição simbólica. Beleza, então. Segue fazendo o que você quer fazer. Segue vivendo aí. O argumento petrino só faz sentido se algo assim já aconteceu mesmo, no tempo, no espaço, na história real. Aliás, não foram poucas as ocasiões em que Deus trouxe destruições parciais, inclusive. O dilúvio foi uma destruição completa, mas destruições parciais vieram em outros momentos. Pedro mesmo recorreu à história de Sodoma e Gomorra e a destruição sobre aquelas cidades. Não foi uma destruição do mundo como um todo, foi localizada, mas foi. Em outros momentos, Deus anunciou ao seu povo que se não se arrependesse, se não se voltasse dos seus maus caminhos, Israel experimentou isso muitas vezes, iria conhecer o juízo de Deus. E muitas vezes Deus permitiu que exércitos invasores viessem, trouxessem destruição. Vocês se lembram quando estudamos o livro de Juízes? Quantas e quantas vezes Deus mandou filisteus ou moabitas, ou o que fosse, para atacar o povo, para trazer destruição, para pesar a mão sobre o seu povo? Quando nós estudamos, e vamos ver ainda mais disso, os exílios que acontecem quando os assírios vêm sobre o povo do Senhor, os babilônicos em outras ocasiões. Então, o resumo é, não entra numa ideia de que talvez não vá acontecer. Já aconteceu uma vez. Não entre nessa de que, se Jesus fosse voltar, já tinha voltado, né? 2000 anos. Acho que não vai acontecer, né? Deve ter sido simbólico, deve ter sido metafórico, alguma coisa assim. Pedro está te dizendo hoje, a palavra de Deus está te dizendo hoje, do mesmo jeito que veio o dilúvio, vai vir novo juízo. Deus já deu para a humanidade demonstrações abundantes de que vai acontecer, de que um dia ele termina esse jogo, de que um dia ele apita e acaba. Tá bom, pastor, se é assim, quanto tempo falta? Já anunciaram lá no reloginho quantos minutos de acréscimo? Não, ele nem vai anunciar, tá? O final do primeiro tempo foi o dilúvio, é isso? Não sei. Não sei. Eu sei que veremos no segundo ponto, Deus a seu tempo, vai trazer juízo para a salvação e para a destruição. Vamos de novo, versos 7 a 9. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum de vocês pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. No verso 7, o apóstolo Pedro começa a falar então desse novo julgamento com mais detalhes. Esse julgamento não virá com água, como foi o primeiro, esse julgamento virá com fogo. Que tipo de fogo? A Bíblia não diz. Mas, claro, as pessoas gostam de especular, porque as pessoas gostam de especular até naquilo que Jesus falou. Não precisa especular, mas a gente gosta. Alguns ficam imaginando, será que vai ser uma guerra nuclear? Que aí vai queimar os céus, sei lá.
uma mudança climática catastrófica? Não sei. Deus não deu esses detalhes. Ele só fala que a primeira vez foi com água. A segunda vez vai ser com fogo. O assunto não acaba aqui, tá? Nós vamos entender melhor essa ação do fogo. O que exatamente esse fogo faz no próximo sermão. Semana que vem. A gente volta a isso, eu vou explicar para vocês o que é que esse fogo faz. Essa, na verdade, é uma longa discussão dividida em vários sermões. Já começou com o Marcel no sermão anterior, eu estou dando continuidade, eu sigo semana que vem também. Então, muito do que a gente tem a dizer sobre o que esse fogo vai fazer, não vai ser hoje, vai ser semana que vem. Voltem. Mas veja quais são os objetivos desse fogo. Isso já está bem claro aqui. Ele vai fazer o que quanto aos ímpios? Vejam aí no seu livro. O que ele faz com os homens ímpios, crianças? Vê se vocês acham aí no verso 7. Destruição dos homens ímpios. Ela serve para limpar a terra dos ímpios, que nem o dilúvio fez, o fogo fará também. Os ímpios morreram. E os justos morreram no dilúvio? Onde que os justos estavam? Na arca. Mas os ímpios pereceram. Tá, mas o que é um ímpio mesmo? É importante que a gente volte a esses termos de vez em quando, porque são coisas que a gente não pode assumir que todo mundo que está ouvindo sabe. Um ímpio é alguém que peca, pastor, é isso? Não somente, porque pecar todo mundo peca. A Bíblia ensina claramente que todos nós somos pecadores. O ímpio é aquela pessoa que se recusa a se dobrar diante de Deus, a adorar a Deus através do caminho de sangue que o próprio Deus ensinou. O ímpio é aquele que se recusa a vir até Deus através do caminho que Deus ensinou, que é o sangue de Jesus Cristo. O justo não é alguém que faz tudo certinho, que Deus olha e fala assim, que cara perfeito e maravilhoso. Não, o justo é alguém que recebeu o perdão dos pecados pelo sangue de Jesus derramado naquela cruz. Essa é a diferença. E os ímpios vão ser destruídos de uma vez por todas quando vier esse juízo com fogo. Que horas são? É hora de acordar. Você é de Cristo ou você é um inimigo de Deus? Você é um ímpio ou você é um justo em Cristo? Se você é de Jesus, você não precisa ter medo disso. Pedro não está escrevendo sobre esse juízo com fogo para que você tenha medo desse dia. Eu espero que semana que vem fique claro que esse é um dia pelo qual nós devemos ter anseio, alegria na vinda dele. Mas se você não é de Jesus Cristo, hoje é a hora de acordar. Se você não é de Jesus, saiba que há um juízo reservado. E ele vai limpar a terra dos ímpios. Os leitores dessa época, bem como leitores desse livro ao longo dos séculos, olham por essas promessas da vinda do Senhor e eu acho que isso mexe com o nosso coração, porque a gente pensa assim, podia ser hoje logo, né? Podia ser resolver isso logo, antes que a Argentina ganhe, né? Ou, vamos, Senhor, olha a maldade desse mundo. Deus está demorando. Será que está? Porque o que Pedro fala sobre essa aparente demora? Veja o verso 9. Não retarda o Senhor a sua promessa. Deus não está demorando, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo. Para com quem? Com a gente. Não querendo que nenhum de nós pereça, senão que todos cheguemos ao arrependimento. Veja, a demora é relativa para nós. O tempo passa de formas diversas, não é verdade? A gente falou disso na introdução, sobre como compartilhamos do tempo de formas diversas. E o texto nos fala algo espantoso. Não esqueçam, amados, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Do ponto de vista de Deus, não está demorando coisa nenhuma. Está conforme o plano, certinho. Veja, nós não vamos entrar aqui nas espinhosíssimas questões filosóficas sobre como Deus experimenta o passar do tempo, por assim dizer. Ele sendo eterno, ele não é sujeito ao tempo. O tempo é uma criação dele. Entendeu? Eu não, mas talvez você tenha entendido bem como funciona isso. É um assunto muito interessante, teólogos e filósofos discutem bastante sobre isso, sobre como essa experiência do Senhor Deus em relação ao tempo.
Mas seja como for do ponto de vista de nós aqui, criaturas, Deus é eterno. E Deus não está sujeito ao tempo. A Bíblia nos traz, nesse texto, Salmo 90, que lemos, aponta para a mesma gloriosa noção de que para o Senhor um dia é que nem 1000 anos. 1000 anos são como um dia. Tempo não é um limitador para Deus. Tempo é um limitador para mim, para você. Para Deus, não. Deus não está esquecido. Deus não está atrasado. Deus não se confundiu quanto à data e demorou, como às vezes a gente faz. Era hoje? Era hoje a confra da firma? Acredito. Para Ele, não. Deus não ficou preso num outro compromisso ou se atrasou no trânsito. Deus é o Senhor do tempo. Tudo acontece exatamente quando Ele quer. Ele não é um ser preso ao fluxo do tempo como nós somos. Seja como for que a gente mede o tempo, Deus não está sujeito nem ao meu relógio, nem ao seu celular, nem ao calendário das tretas online, nem ao calendário litúrgico das igrejas, nem ao nascer e pôr do sol. Então, queridos, se o dia do juízo ainda não chegou, é porque Deus não quis que chegasse. Ele já mandou água para destruir a terra, Ele vai mandar fogo. Quando? Eu não sei e é totalmente inútil tentar adivinhar. Pode ser neste ano. Pode ser que este seja o último Réveillon do velho mundo. Pode ser. Pode ser que leve muitos séculos e quando acontecer a gente esteja morando em Marte, parte de nós. Mas como que vai ser isso, pastor? Se a gente vem, sei lá. Deus que resolve essas coisas, não sou eu. O que isso quer dizer, gente? Que Deus, o Criador, não vê problemas em esperar 1000 anos para cumprir algo que na nossa cabeça tinha que ser hoje. Porque para Ele não é demorado, nós é que somos agoniados com o tempo. E a gente vê, não vê, crianças? Até entre crianças e adultos a gente percebe o tempo de um jeito diferente, muito diferente. A gente vê como, por exemplo, 5 minutos de prorrogação de Copa do Mundo, quando você está ganhando, não duram 5 minutos, duram? Duram 80, 90 minutos, é um mistério. Mas às vezes vocês, crianças, vocês falam assim, papai, quanto que tempo vai demorar para chegar meu aniversário, ou a viagem, ou o Natal? E a gente fala assim, 1 mês. E para vocês, crianças, quando vocês ouvem 1 mês, parece o quê? 1 mês? Vai levar muito tempo, porque vocês viveram poucos meses. Nós, adultos, já vivemos centenas de meses. E a gente sabe que 1 mês passa assustadoramente rápido. E para o Deus eterno, então, que não viveu centenas de meses, aquele que viveu todos os meses, aquele que iniciou o relógio, aquele que criou o calendário, aquele que pôs os astros no lugar e fez com que eles girassem, circulassem, fizessem os movimentos todos. Ele que criou a própria dimensão chamada tempo. O que vocês acham que está demorando? Demora para a gente. Para Ele não está demorando, não. Que horas são? Hora de se atentar para o que o Senhor vai fazer. Por que Ele está demorando, do nosso ponto de vista? O texto nos diz, Ele está sendo longânimo para conosco, porque Ele não deseja que nenhum de nós pereça. Aliás, esse é um texto muito mal compreendido, não é? Esse versículo já foi usado em tretas online, esse versículo, muitas vezes. O que significa esse negócio aqui de Ele deseja que, Ele não quer que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento? Qual que é a regra básica de você entender a Bíblia? É ler o versículo no seu contexto. Já aprenderam sobre isso? Eu acho que já. O que Ele está falando aqui? Quem que é esse nenhum? Será que Ele está dizendo aqui que todas as pessoas do mundo serão salvas? Não. Ele acabou de dizer que os falsos mestres serão destruídos. Então, não pode ser isso. Tá, mas o que é esse nenhum, que nenhuma pessoa pereça? Nenhum ser humano do universo? Não. Nenhum deles para quem Pedro está escrevendo, gente. Nenhum deles que está recebendo a carta. A igreja do Senhor. Ele não está falando do mundo como um todo, ele está falando do povo de Deus. Pedro escreve para o povo de Deus e fala para o povo de Deus, Deus está pacientemente aguardando vocês acordarem. Ele está sendo longânimo porque Ele não quer que nenhum dos seus pereça. E nenhum dos seus vai perecer, porque Deus não vai permitir. Se Deus tivesse trazido o juízo com fogo 500 anos atrás, a gente não teria nem nascido.
a gente teria perdido isso tudo. Deus está dando o tempo para que o número dos seus seja conhecido e chamado, até que venha o juízo. A demora, queridos, é parte da graça dele, para que o seu povo de todas as tribos, línguas e nações seja reunido e creia e se arrependa. Talvez seja como uma mãe que já pediu para a filha ou para o filho arrumarem o quarto e está indo checar, mas sobe as escadas fazendo barulho. Sobe as escadas fazendo barulho, intencionalmente falando, estou indo aí, arruma, vai. Eu quero encontrar esse quarto arrumado. É o Senhor nos dando tempo. Que horas são? Hora de nos arrependermos e crermos. Não é hora de briga online, não é hora nem de Copa, não é hora de abrir os presentes. Tem algo maior, mais sério, mais profundo, que diz respeito a todas as nações. É algo muito mais importante do que o nosso calendário esportivo de 4 em 4 anos, do que as nossas estações do ano, do que for. Tudo tem seu tempo determinado debaixo do sol. Deus tem seu tempo para fazer tudo. Houve um tempo de criar, houve um tempo de destruir e fazer tudo de novo através da água. Houve um tempo de Cristo vir à terra e viver e sangrar por nós. Houve o tempo de Jesus ressuscitar dentre os mortos, um tempo que parecia impossível para nós humanos. Para o Senhor, não. Houve um tempo dele subir aos céus e dizer, eu volto para resolver todas as coisas. Quanto tempo falta? 1000 anos. Um dia. Quem sabe é ele. E o ponto é exatamente esse. Eu não sei. E você também não sabe. E justamente por isso, sabe que horas são? Hora de se agarrar a Jesus Cristo, para o perdão dos seus pecados e salvação da ira vindoura. Oremos. Senhor, nós agradecemos por esses alertas. Agradecemos porque Pedro e tantas outras passagens bíblicas nos lembram de que sim, virá um juízo. Ajuda-nos, Senhor, a acordarmos para isso. Ajuda-nos, Senhor, a atentarmos para o fato de que o Senhor virá. E o Senhor está sendo paciente para conosco. Nós agradecemos por isso, nós agradecemos porque nenhum dos seus vai se perder. E nós pedimos, Senhor, que venha esse dia. Em Jesus oramos. Amém.